O movimento militar, que partiu de Braga em 28 de maio de 1926 e depois instaurou a ditadura militar, marca simbolicamente o início da resistência neste concelho, que se prolongou durante 48 anos. Na luta pela liberdade e pela democracia participaram muitos cidadãos de diversas orientações políticas, desde os republicanos aos comunistas, dos democratas antifascistas aos católicos progressistas, e milhares de anónimos que se opuseram a um poder iníquo. Enfrentaram com coragem e persistência as contínuas perseguições movidas pelo aparelho repressivo do Estado Novo, que chegou a levar muitos à prisão e à tortura. As ações da resistência aconteceram em lugares concretos, muitas vezes onde pontificavam os detentores do poder. Este roteiro recorda alguns desses locais, pessoas e ações conspirativas que contribuíram para essa caminhada pela liberdade, finalmente conquistada em 25 de abril de 1974. Uma breve história. Uma de entre muitas, mas por várias razões significativa. O grupo Democratas de Braga, organicamente, reunia com uma grande assiduidade e fez um plenário que não era apenas constituído pelos seus membros naturais em escasso número, mas alargada a vários democratas, numa garagem em Nogueira. Aí, por ação de um PID infiltrado, fomos denunciados e fomos, evidentemente, alvo das mafiosas atividades da polícia. Na sequência disso, foi constituído um processo contra nós que decorreu os seus termos, no essencial, aqui no Tribunal de Braga. Esse processo foi um processo a vários níveis notável. É possível hoje reconstituir, sobretudo, aquele que é o conjunto de artigos de argumentação junto do Tribunal da Relação, onde viríamos a ser absolvidos, ainda antes de deposto o regime de Salazar e de Marcelo Caetano, mas todas as audiências primeiras decorreram aqui e foram momentos de significativa resistência, quer pelos réus, entre os quais eu me incluí, quer pela palavra dos advogados, que eram, a muitos níveis, essenciais naquela circunstância. Para que a memória me não traia, eu direi o nome de nenhum deles, mas tenho-os a todos no coração. Como todos os que puderam assistir a esse momento verdadeiramente decisivo, em que, humilhados pela polícia política, humilhados pelo regime, colocámos alguns magistrados honrados em situação muito complexa, acabando eles por não tomar a decisão que deveria ter sido tomada e que outros assumiriam a um nível superior. Ou seja, já então as instâncias de recurso eram essenciais, hoje voltam a ser, e muito, e portanto vale a pena lembrar este momento. Foi um momento de luta. Há uma fotografia que o Henrique descobriu, como descobre sempre, em que estamos todos, ou quase todos, ou uma parte de nós, à porta do tribunal, depois de uma dessas audiências de julgamento. Não vale a pena dizer muito mais do que isto, porque conhecem os objetivos, sabem quem éramos, e, portanto, tudo o que possa acrescentar é excrescente. Mas o juiz de primeira instância ainda agravou a pena, não é? Claro, não foi por unanimidade nem a decisão aqui, nem a decisão na relação. Era assim, mas houve uma maioria na relação que absolveu. Isso está tudo reunido num livro fundamental, que eu gostaria que tivesse sido publicado, mas as coisas são as coisas e os meios são os meios de que dispomos, que se chama Sobre o Direito de Reunião. Porque essas peças são, até do ponto de vista jurídico, verdadeiramente modulares.
Eu só queria chamar a atenção para esta fotografia porque é das raras fotografias em que se podem ver quase todos os democratas de Braga em 73, não é? Estão aqui as principais, as mais ilustres figuras dos democratas de Braga, do distrito de Braga. Lino Lima, Santos Simões e todos os de Braga que nós bem conhecemos. Nós aqui temos em frente o memorial a Francisco Salgado Zenha, que só foi homenageado em 2014. Eu não quero referir em que circunstâncias foi, mas só em 2014 é que foi homenageado. Francisco Salgado Zenha, natural de Braga, tem uma placa em frente à casa onde nasceu a Senhora Branca, foi presidente da Associação Académica da Associação Académica de Coimbra. E, nessa circunstância, recusou ir a Lisboa, dar boas graças e louva-minhas a Salazar por ter impedido que Portugal entrasse na guerra. A Associação Académica de Coimbra recusou estar presente nessa homenagem. E a partir daí começaram as perseguições a Salgado Zenha, que foi logo demitido de presidente da Associação Académica. Em 47 foi preso aqui no Teatro Circo em Braga, foi a sua primeira prisão. Estava a assistir a um espetáculo no Teatro Circo e foi preso. Posteriormente foi militante do Partido Comunista durante algum tempo e posteriormente segue um percurso de lutador de uma geração indomada e indomável que lutou contra o fascismo e foi protagonista de muitas situações e, sobretudo, advogado de muitos presos políticos. Dentre os autores de Braga que constam da lista dos livros proibidos, aquele que tem uma maior presença é Francisco Salgado Zenha. Devido aos processos que... Só queria acrescentar, isto é um comentário pessoal, que Salgado Zenha não foi homenageado no seu centenário que termina no dia 2 de maio, da maneira que merecia, como foi Vítor Sá ou como está a ser Santos Simões em Guimarães. Mas isto é um reparo pessoal. Não vamos descer para o Campo das Hortas, onde está um dos lugares de poder. No Campo das Hortas, no edifício onde está o restaurante Alexandre, funcionou a Casa Alemã, entre 1943 e 1945, que foi um centro de propaganda nazi em Braga. Há um relatório do vice-cônsul de França no Porto, que visitou Braga no fim da guerra, que retratou um retrato demolidor sobre a maneira como os germanófilos, os nazis, dominaram aqui em Braga, com o apoio da Igreja e com o apoio do Correio do Minho, que órgão da União Nacional, que nessa altura foi o boletim informativo das atividades da Casa Alemã, que tinha uma biblioteca, que tinha uma sala de conferências e exposições e que exerceu alguma atividade funesta aqui em Braga. Portanto, no edifício tal Alexandre, há um estudo académico publicado pelo professor da Universidade de Minho sobre a Casa Alemã, que também merece ser lido. Terminamos por aqui e agora vamos para a Rua de Santo António. Pronto, aqui no Campo da Vinha existiam alguns comerciantes que foram daqueles que também, à sua maneira e como puderam, se opuseram contra o regime fascista. É o caso do Sampaio das Frutas, é o caso de Cunha Coelho e do Cabeça Negra. São referidos por José Sampaio ou por Vítor Sá nos textos que escreveram sobre esta situação. E também nós fazemos uma referência até 75, porque até 75 houve resquícios do que foi o regime salazarista, marcelista aqui em Braga, que se concretiza precisamente no ataque à sede do PC, de que o José Manuel Mendes irá falar, vem como da ocupação do Correio do Minho. Eu nunca sairei do sítio onde me encontrava quando foi assaltada a sede do PCP em Braga. Estava lá dentro. E as hordas que então conspiravam contra o 25 de Abril
e que hoje se reproduzem pelos meios que sabemos, atuaram de uma forma verdadeiramente organizada e a destruição foi completa. A salvação de vidas deveu-se à inteligência de quem estava dentro até o último segundo e à cooperação de um núcleo muito restrito, de polícias que puderam dar abertura de corredores por onde passássemos sem ser atingidos, como era a pretensão de quem dessa forma atacava as liberdades e a democracia conquistada. Mais adiante ficava o Correio do Minho, que era um jornal do regime salazarista e que nós assumimos como aquela que viria a ser a voz da oposição democrática que na altura preponderava e que era, no entanto, aberta a correntes de opinião muito diversificadas. O que não impediu contestações, o que não impediu naturalmente a existência de escritos e de textos controversos e adversos, muito bem, mas a ocupação do Correio do Minho deu-se com total tranquilidade, ou seja, não houve nenhuma oposição por parte dos trabalhadores, entre os quais havia convictos adeptos do regime de Salazar e de Marcelo Caetano. Pelo contrário, houve a cooperação de um homem notável chamado Samuel Cunha, e aqui uso o nome, e foi a partir deste instante que o Correio do Minho se transformou numa voz expressiva das movimentações do 25 de Abril em Braga e no país, dirigido por esse nome supremo, entre outros, que foi Vítor de Sá, junto de quem me encontrava, e que substituí durante uns dias, não sei quantos, quando, em luta com o poder político central, tivemos que nos demitir ambos. Esta é a memória de que nunca sairei, sobretudo dali. E não com medo da morte, antes com uma decisão total de lutar até ao fim da minha vida pela democracia e pela liberdade. Aqui só umas breves palavras, porque eu sou de um tempo mais antigo que o José Manuel Mendes. No fundo, as minhas memórias de trabalho político em Braga vão até 65, que é quando saio para a universidade e depois a vida encarreirou-me de outra maneira. Aqui, de facto, no Campo da Vinha, além da sede do PCP, que já não é do meu tempo, havia vários comerciantes, o Sampaio das Frutas, por exemplo, que era um homem rijo, que andava aí pelas feiras e tal, e cuja filha fazia parte, comigo e com outros jovens, de um grupo, enfim, que gostava de escrever, e alimentamos o suplemento juvenil do Jornal República. Bem, de facto não era só isso, mas era a partir daí. Também desafiei a Margarida Malvar, que fazia parte desse grupo, mas as condições de saúde não lhe permitem andar aqui em turnê a pé. Bom, e reuníamos exatamente aqui numa sala do escritório do Dr. Guilherme Branco, que nos cedia o espaço para fazermos aí esse trabalho. Isto em si vale o quê? Creio que vale pouco. Mas não era assim que o regime entendia as coisas, não é? Tenho em minha posse um dos documentos que faz parte do arquivo sobre Vítor Sá na Torre do Tombo, em que o processo é dele Vítor Sá, mas a páginas tantas há um papel que é sobre mim, que sou filho. E é uma informação da PIDE, alimentada pelo reitor Feliciano Ramos, em que ele dá conta ao informador de que esse grupo
parece agora estar menos ativo, porque não temos notícia de terem reunido. Portanto, eles seguiam-nos de perto, o reitor sabia da nossa existência e alimentava a informação da polícia. Bem, esta coisa de reitores alimentarem a polícia só vinha a conhecer depois, pessoalmente, em Lisboa, quando foi preso na cidade universitária, e o reitor Paulo Cunha era o polícia número 1 que ali, sentado numa mesa à porta da cantina, interrogou um a um os 200 e tal estudantes que foram presos nessa altura, a partir do que um processo disciplinar em que o reitor me acusa de ter sorriso irónico e ser barbudo, eram 3 linhas, a acusação eram 3 linhas, mas aquilo serviu para eu nunca ter conseguido um contrato de função pública até ao 25 de Abril. Foram 4 vezes que me foi negada a possibilidade de me relacionar com o Estado. A disponibilização de um democrata, o Guilherme Branco, a participação destes jovens e quanto ao Correio de Minho, que eu também não conheci nas instalações que veio a ter, só conheci na casa dos Coimbras. Também colaborei num suplemento juvenil do Correio do Minho, porque o regime tinha estas contradições, não era uma pureza total. E a páginas tantas, um dos meus redações, nunca mais saía. Quem dirigia aquilo era um colega do 7º ano, que era comandante de castelo na Mocidade Portuguesa e tal. Eu perguntei então, parece que há dificuldades. Bom, a dificuldade qual foi? Era um artigo tremendo, subversivo, sobre Pasteur e a geração espontânea. Bem, a grande surpresa, não, a censura não deixou passar porque era escrito por um Vítor Louro de Sá, que era assim que eu assinava na altura, para não ser confundido com o meu pai, que não tinha culpa nenhuma de ter este filho. Bem, teria alguma. E como tinha Sá, o artigo sobre o Pasteur não podia sair. Pronto, e acabou. Eu aí percebi que tinha de mudar o nome. Deixei cair o Sá, passei a ser Vítor Louro, e assim foi, até que mesmo já os dois sentados na bancada parlamentar do PCP na Assembleia da República, havia camaradas que não sabiam que éramos pai e filho. Mas o peso do nome na vida das pessoas não era pelo que faziam, era por quem eram, não é? E assim era o regime. Estamos, como sabem, na praça do município, que tem muitas histórias para serem contadas. E vamos passar mais uma vez a voz a alguns dos protagonistas, o Zé Manuel Mendes primeiro. Este é um lugar verdadeiramente importante. A Câmara Municipal em frente. As primeiras referências que tínhamos da Câmara Municipal vinham de um nome que dá por Santos da Cunha, que era claramente um sicário do antigo regime, mas havia ali o escritório do Dr. Humberto Soeiro, que era um lugar de resistência a todos os níveis. Ele fazia uma advocacia de proximidade, muitas vezes com prejuízo próprio, generoso, e conjuntamente com o Dr. José Sampaio, que partilhava o espaço com ele, promovia com grande frequência o encontro de democratas para a resolução de problemas efetivos. É aí, em 1965, já o Vítor tinha partido para a universidade, que eu inicio os meus passos que passaram a ser permanentes no interior
dos Democratas de Braga. Do outro lado havia o Bazar Cruz, que já não existe. E o Sr. Cruz, do Bazar Cruz, que conjuntamente com o Eugénio Feival, um pouco à frente, na rua hoje essa de Queiroz, eram figuras marcantes da oposição, não apenas pela participação monetária, que era necessária, em iniciativas que assumíamos, mas também pela coragem, pela verdade, pelo apego indiscutível e total aos ideais da democracia, de uma democracia progressiva e marcante. De modo que, sendo de certa maneira institucionalmente icónico, este é também um lugar de resistência a muitos níveis. Dir-vos-ei, a biblioteca era um lugar de resistência. Eu vou dizer-vos como, para que se percebam o que eu quero com isto exprimir. Não estou a falar da sua estrutura, e até me dei bem com o Dr. Egídio Guimarães, que era o diretor no tempo. Estou a falar dos grupos de estudantes, não muitos, que aqui leram as obras mais avançadas que era possível haver na biblioteca como disponíveis, abrindo caminho depois, naturalmente, para as obras decisivas que não estavam aqui. Mas essas obras que nós líamos aqui tornavam-se essenciais. E havia funcionários democratas que encontravam entre os livros que eram para não ser cedidos aos leitores alguns volumes que nós acabámos por ler. Assim li o Manuel da Fonseca, assim li o Fernando Namora e outros. Lembro-me de alguns amigos, não quero referi-los todos, que partilhavam também este tempo. Era um tempo intercalar entre todas as lutas, as aventuras da adolescência, o namoro, tudo. Mas um tempo importante. A biblioteca também tinha, a biblioteca enquanto lugar onde podíamos estar, não a instituição, cujos traços eram bem diferentes, mas disso sabe tudo o Henrique e não quero intrometer-me no que lhe pertence. Finalmente, uma nota muito emocionante. Eu tenho a experiência toda que me permite conter as emoções. É nesta praça totalmente cheia, com pessoas vindas de todas as ruas, becos e arruelas, que no dia 26 de abril de 1974, naquelas varandas centrais da Câmara Municipal, estavam os oradores, se celebrou o triunfo sobre o fascismo. Esse é um momento provavelmente único na história de Braga desde sempre. Tanto quanto sei da história de Braga, e vou procurando saber alguma coisa, dificilmente se encontrará uma tão espantosa manifestação de massas como essa foi. Tenho pena que não esteja aqui connosco o José Delgado, que será homenageado dentro de dias numa sessão em que não poderei estar, porque ele foi, de facto, a memória fotográfica viva desses momentos inexcedíveis. Era só isto. Apesar daquilo que o José Manuel Mendes disse sobre a biblioteca, na biblioteca praticava-se censura. Total. Porque recebia regularmente circulares da Biblioteca Nacional ou do Ministério da Educação a dizer que determinados títulos deviam ser retirados da leitura. Não podiam ser dados para ler. E existia no fecheiro, que não era acessível ao público, um índex dos livros proibidos, que tinha até o Crime do Paramaro, por exemplo, a Velhice do Padre Eterno, um Alfredo Gales, que era um homem que contava umas histórias voluptuosas no princípio do século XX, e muitos mais autores que só podiam ser dados a algumas pessoas por cumplicidade ou com autorização do diretor. Pessoas de sólida formação moral, irrepreensíveis, não é? E eu quero contar só um episódio. Eu trabalhei aqui, como muitos sabem, uma vez estava aqui a arrumar livros na secção de religiões, curiosamente, e reparei que por trás da fila de livros estavam visíveis, havia um monte de livros. E curiosamente, eu fui ver o que era. Eram para aí 30 livros do Vilhena, do Zé Vilhena, que é o homem com mais livros proibidos na lista que foi publicada, 30 livros proibidos, e também do anarquista
Tomás de Figueiredo, Tomás da Fonseca, Tomás da Fonseca, que também tem uma lista enorme de livros proibidos. Portanto, a censura, isto também é um lugar de poder, embora com algumas fugas, como no Correio do Minho, etc., mas na verdade a censura exercia-se aqui na Biblioteca Pública de Braga. E embora não faça parte do roteiro, eu não posso deixar de fazer uma referência àquele edifício que está ali à minha esquerda. A hierarquia da Igreja em Braga, para além das grandes celebrações litúrgicas para celebrar os próceres, os grandes nomes do fascismo, também se faz notar pelos conluios, pelos silêncios, pelas complicidades com o regime e até pela perseguição que foi feita a alguns dos padres progressistas, como ainda há muito pouco tempo o Manuel Sarmento revelou numa intervenção feita na terra onde nasceu o padre Francisco Almeida, uma das grandes figuras também da resistência ao salazarismo. Ora viva, muito bom dia. Um dos locais mais significativos do tempo de outra senhora, se calhar foi este. E eu vou explicar porquê. Aqui, onde diz ali os seguros, era uma loja que não estava a ser utilizada. Que, por acaso, era do meu pai, quer dizer, não era por acaso, era do meu pai. E então, em finais de 68, fizeram uma pergunta se podiam utilizar aquela loja. E aquela loja teve várias funções. Eu penso, não tenho a certeza, mas penso que o meu pai cedeu gratuitamente aos democratas. Claro que não tinha uma importância que não tem agora, as lojas, não é? Qualquer destas lojas vale agora não sei quanto, não é? E então, qual foi a primeira utilização deste espaço? Posto informador de recenseamento eleitoral. Rua Frederico de Riz, 46, a Rua Frederico de Riz era o nome que tinha na altura. E porquê é que era o posto de recenseamento? Porque a oposição não tinha partido formalizado, não podia ter sedes, não podia ter nada. E então, o subterfúgio que se usou começava em janeiro de 70, em 69, até fins de março, o recenseamento. O recenseamento não era feito automaticamente para as autoridades. As pessoas é que tinham que ir fazer o seu recenseamento. E, portanto, criou-se comissões a nível nacional e locais de postos de recenseamento para dizer às pessoas, aos amigos, para se recensearem, porque ia haver as eleições em outubro. Se as pessoas não estavam recenseadas, não podiam votar. E as pessoas não desconheciam isso, como era lógico, aquilo não havia eleições. As últimas tinham sido em 65, que a oposição não concorreu, não foi às urnas, desistiu, não é? Mas desta vez, portanto, já estava o Marcelo a governar, e com a chamada liberalização, a primavera, não é? Resolveram ir até ao fim. Portanto, era preciso recensear as pessoas. Portanto, aquele espaço começou a funcionar como posto de recenseamento, que era um subterfúgio da lei. Em janeiro, logo no princípio, mais de 100 democratas, eu tenho aqui um documento, constituíram a Comissão Democrática Eleitoral de Braga. Portanto, aquilo é uma loja e depois tem uma cave grande em baixo. E aí tinha mais 100 cadeiras, 120 cadeiras, portanto, estava completamente cheia. E formalizaram essa Comissão Democrática Eleitoral. E a partir daí começaram a fazer reuniões aqui, sistematicamente. Claro que a PIDE sabia, as autoridades sabiam, mas era semi-legal, chamemos assim. Uma das histórias que aconteceu, portanto houve várias reuniões, por aqui. Uma das histórias que aconteceu, apareceu aqui a polícia, onde estavam também N democratas à noite, não sei em que dia da semana é, mas à noite, e pediram para serem identificados. E o Lino Lima, segundo depois um artigo do Santos Simões, o Lino Lima disse à malta, ninguém se identifica. E a malta diz assim, ninguém se identifica. Nós estamos aqui numa reunião, isto é legal, não podemos, não agarra. Eles ficaram um bocado, chamaram umas carrinhas, então vai tudo detido. Foi tudo para a polícia, penso que foi no Governo Civil, que estava lá um PIDE,
há o nome dele, estava lá um PID, identificou-os todos. E o que é que aconteceu? Eles depois ficaram um bocado admirados, porque eles todos alegavam que estavam a tratar do recenseamento eleitoral. Do recenseamento eleitoral. Porquê é que eu sei isso? Porque o meu pai chegou a casa às tantas da manhã, a minha mãe já estava aflita, não é? E depois no dia seguinte contou e começou, estava-se a rir e tal, eles prenderam e tal, mas depois todos tivemos o mesmo depoimento. Estávamos a tratar do recenseamento eleitoral, estávamos a tratar dos papéis, estávamos a tratar disto, e pronto, isso nem sequer foi o processo para a frente e ficou ali. Na saída, Humberto Soeiro, que é um pai 2 da manhã ou 3 da manhã, disse assim, vamos continuar a reunião, agora em vez de ser ali vai ser no escritório. Portanto, foram todos ali para o escritório fazer a reunião, que acabou às 4 da manhã, ou coisa assim no género, ou 5, o José Manuel Mendes deve ter participado nisso. Portanto, isto é uma das histórias daqui das peripécias da oposição. Outra situação foi este livrinho que está aqui. Não. Mas depois, reparem que o recenseamento, o Eduardo Ribeiro, que era um democrata de Guimarães, que depois até foi candidato, fez um livrinho como é que se devia fazer o recenseamento. Portanto, isto era tudo de trabalho da oposição para as pessoas saberem as normas, não sei o quê, não sei como é. Mas todos ao recenseamento. Portanto, isto era servido, todos ao recenseamento, aqui os nomes por aí fora, etc, etc. E há outros documentos, não é? Mas depois, não é neste, há aqui um livrinho que até já se fez uma versão agora ali no Café Viana, que é a Nova Cartilha do Povo. A Nova Cartilha do Povo foi nas eleições, já no período eleitoral mesmo. Os democratas fizeram um livrinho, Nova Cartilha do Povo. Esta ainda está, como se costuma dizer, virgem, porque ainda tem as folhas. Ainda não estão. Portanto, é mesmo original. E o que é que aconteceu? Este era um livrinho que teve grande impacto, porque explicava muito bem o que é que era a situação nacional, lia-se facilmente e qualquer pessoa que soubesse ler, porque havia muitas pessoas que não sabiam ler, percebia o que era a oposição e o que era o regime. E então eles resolveram, em plena campanha eleitoral, proibir o livro, censurar o livro e proibir. Claro que o livro já estava impresso, na altura não foi à censura, não foi à Comissão de Censura, e havia N livros aqui, havia N livros já espalhados por aí. E eles entraram para ali dentro da PIDE. Entraram para ali dentro e foram apreender os livros. Quem estava lá? O Vitor Sá, portanto, a Comissão e mais, não é? E disseram que não deixavam. Tinha que haver um auto, tinha que haver tinham que seguir os planos legais para levantar aquilo. O PID disse, nós não temos nada a ver com isso, nós não nos importamos nada com essas coisas. E ou foi o Hino mesmo, o Vitor Sá, que até se puseram sobre eles, mas, bom, eles já conseguiram, não é? Que remédio, tiveram uma questão de resistência, mas o mais entusiasta, o que parece que lhe chegou a dar um ou dois pontapés, ou um peso, foi a um pseudo-democrata, eu já vou dizer porque é que era pseudo-democrata, que era, se a malta dizia mata, eles diziam logo esfola. Até nos comícios e no 5 de outubro e 31 de janeiro. Quem era esse indivíduo? Depois do 25 de abril, foi-se aos arquivos da PIDE e era o informador da PIDE. Portanto, o informador da PIDE fazia parte da Comissão Distrital de Braga, e que sabia, era um informador e sabia, portanto, dizia tudo. Portanto, tudo que se passava, ele sabia praticamente. E, portanto, estas atividades nem eram preciso ser clandestinas porque eles já sabiam. E já sabiam antecipadamente que havia aqui uma reunião, que havia uma reunião ali no Herto Soeiro, o que é impossível impedir todos esses processos, não é? E, portanto, é engraçado que ele foi o mais sério, que se opôs aos PIDs, só não lhes deu um murro para eles, porque seria demais. Então, isso são situações engraçadas. Acrescenta. Acrescenta, força. A Nova Cartilha do Povo teve uma enorme repercussão nacional, porque foi editada pelas comissões eleitorais da CDE, no Porto, em Coimbra, o meu exemplar é de Coimbra, porque estava lá nessa altura, e em Setúbal. Mas para além disso, a casa do Dr. Santos Simões em Guimarães foi invadida para apanharem os livros que lá existiam.
e a livraria Vítor Sá, pelo menos a livraria, foi proibida de os vender. É só para realçar a importância deste documento redigido por Santos Simões, com a colaboração do Vítor Sá, do Lino Lima e do Armando Castro. Ai, desculpa. Um pequeno apontamento. O autor material desta iniciativa foi Santos Simões. Depois foi aprovada em reunião com todos nós, mas o Santos Simões foi quem de facto teve a ideia e materialmente fez a versão que aqui está. Quero acrescentar ao relato que ele fez. Magnífico. É? Estás com uma memória prodigiosa. Um pormenor muito curioso para homenagear um querido amigo que já partiu. É que enquanto tudo isto decorria, o pai dele, de quem tanto gostei sempre, com quem sempre tive uma relação muito, muito, muito próxima, indicou-nos uma linha de fuga. E nessa linha de fuga, eu e o José Manuel Barbosa, que morava aqui, ao lado da Lusitana, retirámos N cartilhas do povo. Nunca fui bom em matemática, mas foram largamente das dezenas, que ficaram por nossa conta para serem ainda distribuídas e não serem capturadas por aquela matilha que a qual entrou e que tinha a colaboração do PID que acabaste de referir. Eu não sei, ali não tinha janelas para sair, mas havia uma porta para trás que dava para a loja Cabeça Negra, para a loja Cabeça Negra que dava para o Capo da Vida. Essa que se calhar eu digo, um destes livros que eu tenho aqui foi desses que foram salvos. Não sei se já tinha antes, mas só para computar a situação. E aquilo que é tanta revolução, que a União Nacional fez um livrinho com a mesma capa, parecido, a contar a história completamente ao contrário. Claro. Portanto, eles imitaram, viram a repercussão que aquilo tinha, né? E fizeram precisamente igual, contando a história à maneira deles. Só para acabar, porque isto, há N histórias aqui, só para acabar, a outra coisa que é engraçada, se calhar vocês não sabem. Isto são votos. São os votos. As pessoas, não é como agora, que há um voto único e as pessoas escolhem o partido A, B ou C, ou o Presidente da República A, B ou C. São votos. E, portanto, os votos, se era da União Nacional, eles tinham lá na Assembleia de Voto e as pessoas pegavam nos votos e votavam. Se era da oposição, eles não havia lá votos. Havia votos. Portanto, já estávamos esgotados. Metade de Estados já estávamos esgotados. Portanto, esses votos, o que é que aconteceu? Esses votos, havia uma comissão de jovens estudantes e não de estudantes que passávamos aqui tardes. E então tínhamos o chamado o licenciamento, não é? Tínhamos os dados das pessoas que estavam licenciadas e tivemos a escrever milhares de envelopes à mão, pôr o selo e dobrar o boletim em 4 e mandar para o correio para essas pessoas. Porque senão as pessoas queriam votar, mas não tinham voto. Portanto, as eleições eram assim. E o mais engraçado é que passado para aí 2 ou 3 dias, depois de horas e horas deste trabalho e de dinheiro dos CTTs, vem alguém dos Correios, algum democrata, algum trabalhador, e diz, você nem envia para lá os envelopes. Foi lá pedir a prender os envelopes todos. Portanto, os envelopes que tinham sido enviados, que estavam no correio, eles perceberam-se, e não sei se era para a letra ou se estavam lá separados, porque quando ia pôr, ia levar um molho de envelopes, não é? E recolhiam os envelopes. Tivemos que outra vez fazer novamente os envelopes à mão e depois andar a distribuir de casa em casa e pessoas em pessoas. Claro que era impossível atingir as pessoas todas. Portanto, estão a ver como é que eram as eleições e como é que era o sistema. E como é que não era o sistema. Bicho. Posso disso mesmo. Como sabem, o Humberto Delgado foi proibido de vir a Braga no dia 1 de janeiro de 58. E as eleições eram no dia 8. No dia 2 de madrugada foram presos dezenas de democratas. Dezenas. As salas chamadas salas nas prisões da PIDE no Porto estavam cheias. Uma sala que daria, digamos, para
6 ou 8 pessoas, estavam com 20 e tal pessoas. Era mesmo, segundo as descrições, era insuportável. Por exemplo, um dos presos era o Dr. Santos Silva, advogado do Porto e pai que era um tipo com muita piada. Conheci-o no parlatório, na PIDE. Era um tipo que estava sempre com umas graças. E as salas estavam de tal maneira cheias que ele, a páginas tantas, dizia: epá, não façam ondas, porque estava tudo cheio. Bom, o pessoal foi preso no dia 2 de madrugada para decapitar todos os necessários trabalhos da oposição. Pois bem, a partir desse dia, as famílias, em vez de ficarem cheias de medo em casa, fomos para a casa do António Oliveira Camiseiro, na Avenida Imaculada Conceição, que era uma boa moradia, e estabeleceu-se lá o centro operacional a dobrar as listas e a fazê-las chegar às aldeias. E ali, durante vários dias seguidos, as famílias dos que estavam presos continuaram a sua luta. Epá, se eu estiver a contar muitas histórias, digo que já chega, não é? Mas temos que ir. Mas temos aqui dois papéis dos candidatos por Braga em 69. Um tem Humberto Soeiro e o Vítor Sá, que foi o primeiro comunicado a ser enviado. Mas o Vítor Sá e o Humberto Soeiro foram proibidos de ser candidatos. É por isso que depois aparece uma segunda listagem de candidatos em que é o Eduardo Ribeiro, salvo o erro, e o José Sampaio foram substituir. Portanto, eles dão-me só o luxo de dizer assim: aquele não pode ser candidato, o outro não pode ser candidato. Mas porquê? Porque não queremos. O Vítor Sá, penso que não foi candidato porque estava em Paris. Estava em Paris, porque não esteve em Paris, não podia ser candidato. E o Humberto Soeiro já tinha sido proibido ou rejeitado em 65 também. Mas ali aquilo, só para acabar, além de depois de ter acabado as eleições, passou a ser a Cooperativa dos Novos Pioneiros, uma cooperativa de consumo. Isso penso que já foi alugado, né? E a Cooperativa dos Novos Pioneiros é uma cooperativa de consumo, mas tinha uma cooperativa cultural. E, portanto, através da cooperativa, que depois também utilizou espaços na sede do PC, antes de ser a sede do PC, né? E era ali que eram os serviços administrativos e tinha salas, e ali fazia-se conferências, reuniões, e não sei o quê. Portanto, através dos novos pioneiros, né? A atividade cultural e esclarecedora, portanto, fazia-se ali, porque já tinha acabado as eleições. Mas, e agora, mesmo último para acabar, o que é que a oposição fez depois das eleições de 69? Começou a arranjar artifícios e em 70 criou uma Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Portanto, a partir de 1970, todas as pessoas que eram presas eram denunciadas publicamente. As penas que tinham, os locais onde estavam, se era em Peniche, se era aqui, se era acolá. As medidas, como é que eles chamavam? As medidas de segurança, cumpriam a prisão, mas eles tinham medidas de segurança, continuavam presos. Portanto, foi através, e portanto esses papéis eram transmitidos a todos, também eram semi-clandestinos, que era legal, segundo o artigo não sei quantos, mas eles serviçam, aprendiam. E faziam sempre, não era mensalmente, mas era mensal, esses comunicados todos, e depois era distribuído no nível nacional. E aqui em Braga também se criou essa comissão, uma comissão do socorro aos presos políticos, para denunciar. E portanto, era assim que até 75 que se arranjou esses subterfúgios para se fazer estas movimentações, estas ligações e esta coisa. Haveria muitas mais coisas para contar, mas pronto. Mas não pode ser. Foi a partir daí que a Amnistia Internacional foi criada. A Amnistia Internacional foi... Temos que avançar. Está bem. Eu só quero referir aqui o antigo paço arquiepiscopal, porque foi um local
onde se realizaram muitas reuniões nacionalistas. No Salão Medieval Superior, em 1966, o Salazar proferiu talvez o seu último grande discurso público, onde se pensou que ele iria dizer que iria deixar o poder. Tal não aconteceu. Tal. Há uma pausa no discurso, é muito interessante ler o discurso, ver a pausa em que ele diz: mas agora já sou cansado, mas o país precisa de mim, etc. Não vou reproduzir o discurso de Salazar. Só queria referir que aqui a oposição, também os democratas de Braga, realizaram em 71 uma grande conferência para discutir a reforma de ensino do Veiga Simão. Foi muito difícil conseguir a autorização, só na véspera, e com algumas limitações contra as intervenções de Santos Simões, de Vítor Sá, de outros especialistas na educação, mas foi aqui com a presença da PIDE, com o controle da PIDE, mas aqui foi ter uma lança em África, os democratas de Braga fazerem essa discussão da reforma do Veiga Simão. E agora vamos seguir para a Livraria Vítor, ou para o local onde existiu a Livraria Vítor. Aqui, não exatamente aqui, mas aqui em frente à esquina, era a Livraria Vítor, depois foi abaixo para facilitar a construção dessa monstruosidade que aí está. E que foi um objeto de luta pela liberdade e pela democracia, porque isto da leitura é para o que serve, né? De ontem o meu irmão, que é herdeiro da livraria, dizia, uma senhora uma vez a dizer à filha à minha frente: para que é que tu queres o livro? Isso só serve para ler. Claro. E como tinham bem a noção disso, faziam uma perseguição permanente e diria, e aleatória, porque havia títulos que se percebia porque é que eram caçados. Mas havia outros que ninguém percebia, nem eles próprios. Porque o título sugeria na cabeça de algum inteligente que não devia ser acessível ao público. E a polícia, ou a PSP, ou a PIDE, dependia, vinham com uma lista e tratavam de apreender esses livros. Claro, esses era fácil aprender, outros não era fácil aprender, porque nós também sabíamos a importância que eles tinham. E, portanto, não os punhamos à venda, não os punhamos à mostra, embora os fizéssemos chegar rapidamente a destinatários naturais, pessoas que sabíamos que estariam interessadas neles. Bom, mas como os serviços da censura e da polícia nem sempre eram tão eficientes assim, contavam com a colaboração do Governador Civil Santos da Cunha. Há um ofício em que ele chama a atenção do Ministro do Interior para a existência de determinados títulos na Livraria Vítor. Eu posso ler este infame ofício do Governador Civil Santos da Cunha para o Ministério do Interior. Para os fins que Vossa Excelência achar por convenientes, tenho a honra de informar que a Livraria Vítor desta cidade, propriedade do conhecido agitador Dr. Vítor Sá, tem tido à venda 3 obras de propaganda de doutrina considerada subversiva, que grande repercussão e mal têm causado entre o público, sobretudo entre o clero. As obras a que nos referimos possuem os seguintes títulos: de Humberto Delgado a Marcelo Caetano, Queremos Ser Livres, e Padre Camilo Torres, sacerdote assassinado na Argentina. A bem da nação. Pronto, isto era permanente. E a coisa mais grave que aqui se passou foi em 62, 61, quando, a par da prisão do proprietário da livraria, ao final do dia, selaram a livraria. O que significa que a família do preso ficava sem nenhuma fonte
de rendimento, mas não era só ela, eram também as famílias dos empregados, que também existiam e que era daqui que viviam. Portanto, isto foi uma coisa inaudita, nunca se tinha visto, e causou uma revolta efetiva dos próprios colegas, que também foram instigados a revoltarem-se, não é? Nomeadamente pelo Dr. Humberto Soeiro. Mas, de facto, caiu muito mal, mesmo nas hostes da situação. De tal maneira que vários colegas, nomeadamente a Livraria Cruz e a Globo, se solidarizaram connosco e atendiam os nossos clientes faturando à Livraria Vítor. Portanto, que é uma demonstração conhecendo as pessoas que estavam à frente dessas livrarias, isto assume um significado brutal. E chegaram mesmo a ameaçar fazer greve. Aquelas pessoas ameaçaram fazer greve. E então a polícia, digamos, não teve outro remédio, serão passados uns 4 dias, reabrir a livraria. Mas isto era assim. Estamos no coração cívico da cidade, a Arcada, a Avenida Central e tudo que daqui, a Avenida da Liberdade e tudo que daqui irradia. Na Arcada foram muito importantes. Chega mais ao... Na Arcada foram muito importantes os cafés, porque reuniam não só os estudantes, que tiveram um papel muito importante na resistência ao regime, mas também aqueles que vinham a Braga, que estacionavam mais aqui no Viana e que também era um centro de discussão, de troca de informações, da presença da PIDE nos locais, sempre a vigiar. Aqui se congeminaram algumas conspirações, aqui se tratou também do renascimento do enterro da gata, aqui foi elaborado um comunicado dos estudantes de Braga que andavam na Universidade de Coimbra a reagir contra uma crítica do Correio do Minho. Foi aqui elaborado por um grupo de estudantes mais esclarecidos e depois era assinado à socapa, o abaixo-assinado que depois foi entregue à direção do Correio do Minho. Portanto, é um local extremamente significativo da resistência, juntando estudantes e juntando outra população desagradada relativamente à maneira como o país era conduzido. Não sei se queres dizer algo. Nada de especial, de facto era isto. Pronto, não havia uma associação de estudantes, como hoje há, nem havia centros culturais, nem havia coisa nenhuma. Não nos podíamos reunir no seminário, porque esses sim, não sei se têm noção de que nessa altura, a par das 2 escolas secundárias oficiais, que é o Liceu Sá de Miranda e a Escola Técnica, que é por trás, eram as 2 que havia, mas em compensação tínhamos 14 seminários. Pronto. Bom, nós não podíamos ir reunir aos seminários, cheios. Portanto, de facto, isto aqui serviu, nem percebo bem como, mas era lá em cima, nas salas ao lado, eram salas de jogo, ao lado das salas de bilhar, reuníamos e ali discutimos e preparamos o enterro da gata e outras tratantadas. No fundo, de facto, eram atos de rebeldia, não é? Mas que eram intolerados pelo regime. Pronto, a história da bandeira da academia, que estava, desde que foi proibida, nos anos já 40, a bandeira ficou no gabinete do reitor, não é? E em determinada altura, quando nós quisemos porque já andávamos no movimento da recriação da academia, quisemos usar a bandeira para levar ao funeral de um professor Pinto, de trabalhos manuais, que era pai dos Pintinhos, quisemos levar a bandeira e ele não nos autorizou, porque evidentemente sabia a que é que aquilo estava associado. Mas passadas umas semanas, foi ele que veio pedir-nos
para irmos de capa e batina e com a bandeira receber o almirante Américo Tomás. E nós dissemos-lhe que não. E o Américo Tomás veio a Braga, mas não pisou nenhuma capa de estudante, porque a malta não alinhava nisso. Era o início da consciência política que fomos ganhando, que se ia ganhando, não é? E aqui estas salas de jogo do Astória, e as mesas aqui do Peninsular e do Viana, aquele contacto, inclusivamente aqui na zona, no Café Viana, com uma população diferente, porque havia algum operariado e empregados de comércio, etc. E, portanto, aqui havia um contacto já diferente com a realidade. E assim era. Eu vou recuar um pouco no tempo e recordar um episódio que marcou profundamente os jovens bracarenses no final dos anos 30 e são relatados por Vítor Sá e por Dr. Zé Sampaio. No final da vitória do franquismo na Guerra Civil de Espanha, realizou-se aqui uma grande manifestação de júbilo por essa vitória. Encontrava-se aqui a passar na arcada ou parado um velho sargento republicano, sargento Caseiro, que não se descobriu e que também não saudou a vitória dos franquistas. Foi rodeado por um grupo de camisas negras com tochas que o incendiaram, que lhe pegaram fogo e teve que ser levado para o hospital e muito mais tarde. Já não era nada novo. Mas aí, este episódio, eu ouvi esta história de Vítor Sá e do Dr. Zé Sampaio, acho que foi o espetar da sua consciência relativamente àquele país em que então se vivia. E mais uma outra referência. Em 45, quando os aliados venceram a Segunda Guerra, os oposicionistas bracarenses resolveram saudar e fazer uma manifestação também de grande alegria pela derrota do nazismo. Juntaram-se aqui na arcada, apareceu a Polícia de Segurança Pública para tentar dispersá-los, mas quem os dispersou à bastonada, com outras armas, foi a Legião Portuguesa, foram os elementos da Legião Portuguesa que tinham a sua sede no edifício onde hoje está o restaurante, o Drácara. Era a sede da Legião e foram eles, a Legião era uma milícia armada do salazarismo, foram eles que os atacaram violentamente e os fizeram dispersar. E há ainda um terceiro episódio que eu também peço ao Vítor para recordar, que é a posse do teu pai como professor, a não posse do teu pai como professor daqui da Escola Comercial de Braga. Não, tem que se recordar-lhe o Santos e o Nogueira da Silva. Está bem. Bom, esse episódio do Sargento Caseiro terminou, antes dele ir para o hospital, com o meu avô, que era um homem monárquico e situacionista, escarrachado em cima do Sargento Caseiro, para evitar que ele fosse mesmo derretido ali, não é? Esta história da posse. Meu pai foi em 58, terminou a licenciatura, concorreu para professor do ensino secundário, foi nomeado no Diário do Governo, pegou nele, foi ao diretor da escola para tomar posse, era aqui atrás, na escola técnica, e o homem, o doutor Playa, né, ficou muito atrapalhado. O doutor, então, o que é que traz por aqui e tal? Venho tomar posse e tal. Bom, sim, está bem. Olha, então isto já são 5 horas, já é tarde para fazermos isto hoje. O doutor vá para casa e apareça amanhã, que já estão as coisinhas prontas, é só assinar e tal. Oh, sim, senhor. No dia seguinte, quando apareceu, não, já tinha sido desnomeado. Nessa noite, as forças vivas da situação reunidas no que é hoje o Museu Nogueira da Silva,
movimentaram-se de tal maneira, com contactos com o Ministério da Educação e a Direção-Geral do Ensino Secundário, que nessa mesma noite foi feito um despacho de desnomeação e uns dias depois o Conselho de Ministros aplicou-lhe o decreto-lei número não sei quê, que o impedia de tomar, de exercer qualquer cargo público. A ele, como aconteceu com tantos outros democratas. Só queria fazer uma referência à Igreja da Senhora Branca, porque no final do período marcelista distinguia-se o padre António Sousa Fernandes com as homilias que fazia, em que denunciava a situação em que o país vivia, sobretudo a situação social, e atraía muita gente às missas dominicais em que ele falava. Tornou-se uma referência aqui, e ainda bem, entre os católicos bracarenses, pelas homilias que então fez. Nós agora vamos seguir para a Avenida da Liberdade, mas aproveitando esta sombra, eu só queria fazer uma referência à Rua de São Marcos e aos 2 cafés que lá existiam. E, curiosamente, há 2 dias descobri um texto escrito pela Maria Ondina Braga, no livro Estátua de Sal. Entretanto, no coração da cidade, 2 cafés frente a frente, um representando os aliados, o outro o eixo, e odiando-se mutuamente. Enfim, uma forma diferente de os bracarenses se entreterem no serão. Na Brasileira Nova, os germanófilos, com o retrato de Hitler. Na Brasileira Velha, Churchill e De Gaulle. E por vezes os ânimos aqueciam. É por isso que, na tradição bracarense que eu ouvi falar, a Rua de São Marcos chamava-se o Canal da Mancha, porque precisamente dividia o germanófilo, o eixo dos aliados. E ficou essa memória, perdurou. A Brasileira Velha, a Brasileira Nova deixou de ser café, mas está lá o dístico, e a Brasileira Velha ainda é muito frequentada por toda a gente na sua. Essa é uma referência curiosa da maneira como foi perpetuado esse episódio também de enfrentamento entre os fascistas e os aliados. Todos a ouvirem. Não estava preparado para este momento, não me recordo muito bem da situação, da história Está ligado. É que está na frente. Da criação do nosso café, que é um projeto que nasce com uma situação relacionada com o aumento do preço do café de 5 tostões para 10 tostões, e em que uma série de democratas e não só, e outras pessoas mais liberais resolveram criar ou fundar o nosso café. Mas na altura havia algumas pessoas interessadas neste espaço, um deles era o Eugênio Val e o Silva Domingues e outras pessoas estavam interessadas neste espaço, mas acabaram por desistir porque o preço era muito alto, e foi criado aqui o nosso café como portanto, um espaço em que o preço se mantinha igual. Há aqui uma particularidade, é que toda a gente poderia comprar ações. E toda a gente comprava ações durante a obra, achava que tinha direito de falar. E entrava pelas obras e dizia assim: as escadas podem ser mais assado. E sim, houve uma altura que se gerou uma confusão muito grande com o café e a obra teve que parar. Portanto, isto são pormenores que têm a ver com a criação do nosso café. Eu não vim nesse facto preparado, não tinha, mas queria, se me permitem, contar uma história que tem a ver com o pós-25 de Abril, com aquele céu debate entre o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, em que este espaço era muito frequentado por determinados grupos ligados mais ao lado da direita, que
era liderado por Tom Martins e outras pessoas, que estavam sentados no dia do debate, estavam de um determinado lado. E quando o Álvaro Cunhal falava, quem aplaudia era o outro lado que apoiava à esquerda. Quando as coisas gostaram, e vice-versa. Portanto, havia ali uma linha marcada que me fez lembrar a história ali do canal de Mancha. Portanto, os que estavam ligados à esquerda estavam de um lado, aplaudiam o Álvaro Cunhal. E os que estavam do lado direito apoiavam o Mário Soares. Mais histórias daqui do nosso café não tenho. A Diana. Aí a história da Diana. A história da Diana que deve saber melhor do que eu. Há uma série de artigos sobre ela, em que a Igreja vem tirar a Diana, exige que se retirem a Diana, e depois os democratas conseguem repor a Diana, e há artigos muito interessantes sobre a reposição da Diana, e por último a Diana acaba por sair daqui com as obras, mas a Diana existe, e é uma guerra que eu tenho, não é uma guerra, é uma vontade de, já falei isso nesse assunto, que é trazer novamente a Diana para a cidade. E ao trazer a Diana para a cidade, republicar esse livro, que é essa monografia da comemoração dos 10 anos do nosso café, mas para isso estamos a trabalhar e esperemos que sim. A Diana está de boa saúde, só está um bocadinho mais bem maquilhada. Os donos da Diana, penso que mostram alguma disponibilidade para devolver essa obra importante para a cidade. Só queria referir que essa obra é de Maria Luísa Tudela, que era casada com o Aldemiro Carneiro. O filho é vivo. Quem é o Aldemiro Carneiro? O Aldemiro Carneiro é um projetista que projetou a Escola de São Vítor e a Escola de Massiminos, e tem um prédio telhado invertido aqui na rua, na avenida na antiga rodovia, mais ou menos em frente à casa do pai do Ribeiro, o chamado Cabeça Negra. Não posso dizer mais nada, desculpa, gostaria de falar mais sobre. É que, de facto, a história da criação do nosso café é uma coisa absolutamente sui generis. Não se conhece em mais parte nenhuma do país uma coisa destas, que é surpreendente numa terra como Braga. Como é que a malta foi capaz de se organizar para fazer face a uma indesejada subida do preço do café, e provavelmente considerada arbitrária, não é? A capacidade que houve de mobilizar pessoas, isto não era brincadeira. Era todo este espaço que foi transformado em café, que era uma coisa brutal. E com um projeto arrojado para a época, e mesmo para hoje seria arrojado. Bom, e que de facto tinha este elemento da Diana, que o que é a Diana para quem veio para Braga já mais tarde? Era a estátua da deusa da caça, com uma corçazinha, a estátua desnuda. Portanto, era uma mulher nua ali em pleno café. Evidentemente que as consciências se mobilizaram também. A participação cívica é assim. Uns puseram, outros trataram de depor. Com poderosos aliados, porque o arcebispo teve aí um papel fundamental pelo alento que deu aos padres para fazerem essa campanha contra a Diana. E a verdade é que um grupo de sócios em determinado dia conseguiu impor a sua vontade e retirar a estátua. A estátua era maior do que qualquer de nós, mas foi apiada e levada lá para dentro, para uns quartos de arrumos que havia na sala dos bilhares. Bom, mas aquilo não ficou assim, porque uns tiraram, mas outros não se deixaram arrumar, né? E depois de uns dias em que a coisa andou agitada, outro grupo de sócios chegou ao quarto de arrumos e trouxe a Diana para o seu lugar.
mas ela voltou a ser a piada e voltou a ser reposta. Isto é uma coisa de participação que é um exemplo para os dias de hoje. É o pessoal não se dar por vencido. Ela lá ficou no pedestal até acabar o nosso café. Tenho a memória disso, porque de facto agitou aí as massas, aquilo que hoje agitou as massas, e ela andou em bolandas, mas acabou por ficar no seu lugar. O Teatro Circo talvez seja o local mais emblemático da resistência em Braga, porque praticamente era o único local onde se podia reunir uma massa enorme de pessoas que contestavam, que hostilizavam o antigo regime. Nós falamos dos democratas de Braga, mas não podemos esquecer a mole imensa de população, pouco conhecida, mas que deu força aos democratas e outros oposicionistas em Braga. Eram eles que enchiam, por exemplo, o Teatro Circo, porque manifestações na rua não eram possíveis. A não ser num caso que eu falarei depois do Teatro Circo. O Teatro Circo era utilizado também para sessões nacionalistas, naturalmente, mas a partir de 45, depois do triunfo dos aliados e quando o Salazar permite que sejam feitas eleições em Portugal, eleições para a Assembleia Nacional, começa a ser requisitado pela oposição. A partir de 45 há uma série de sessões aqui no Teatro Circo, primeiro para tentar discutir a hipótese de participar em sessões, em 45, depois com o MUD, com a criação do Movimento de Unidade Democrática, e depois com a candidatura de Norton de Matos à presidência da República. Há sessões com o Teatro Circo repleto, completamente cheio, em que são debatidos estes momentos importantes da história da oposição em Braga. Um pouco mais tarde, em 61, em 65 e em 69, realizam-se aqui entrando já a oposição bracarense nas campanhas eleitorais, realizam-se aqui as suas, na altura chamavam sessões de propaganda, sempre com o Teatro Circo repleto, onde pontifica, por exemplo, o Vítor Sá, na primeira sessão, há um conjunto fantástico de fotografias, onde vemos mulheres na mesa, caso da doutora Miquelina Sumaviel, de Faf, que não era muito vulgar, e de uma outra que infelizmente não conseguimos ainda identificar, um padre, o padre Francisco Almeida, de Santa Maria de Bouro. Portanto, uma representação muito interessante daqueles que se uniam contra o fascismo. Em 69 há duas grandes manifestações, duas grandes sessões de propaganda aqui, sempre vigiadas pela PIDE, sempre presente para impedir que às vezes as vozes resvalassem para temas menos interessantes. E em 73 há um episódio que eu não resisto de recordar. Não te importas de me segurar? Ah, claro. Não. Põe outro, se tiveres. Não. Em 5 de outubro de 73 pretende-se celebrar o 5 de outubro, a data da República, e igualmente fazer uma preparação para as eleições para a Assembleia Nacional, para as quais depois a oposição desiste. E nessa sessão de 5 de outubro foi proposto a José Lester Gonçalves, ao advogado José Lester Gonçalves, que fizesse uma intervenção sobre a guerra colonial, um tema que estava proibido de ser abordado. O Lester Gonçalves recorda o episódio no texto que escreveu para os Democratas de Braga. E diz assim: depois de diversas intervenções inflamadas, há cerca da meia-noite, avanço para a boca de cena e inicio a minha intervenção. Mas com tanta energia o fiz que não acabei o primeiro período, porque foi desligado o microfone e pareceu-me ficar a falar só para mim.
ele começou a sua intervenção desta maneira: odeio a guerra, qualquer que seja a justificação que se tente dar-lhe. Entra a polícia em palco e o conhecido chefe Batista dirige-se a mim e arranca-me das mãos o papel onde eu havia escrito a minha intervenção. Grande alvoroço na plateia, que estava repleta, enquanto ele me tirava ao chefe Batista, reclamando o papel que era meu. Da plateia gritavam: atira-o para aqui. Tive a sorte de tal não acontecer, pois com a vontade que alguns manifestavam, não seria de esperar boa coisa. E não sei se atiram-me para aqui, era o chefe, não seria para cá. Valeu na ocasião a intervenção do Dr. Lino Lima, que, levantando-se da mesa a que presidia, interpôs entre mim e o chefe Batista, com tal ímpeto que até foi parar ao fosso. Mas outros camaradas que pertenciam à mesa da organização intervieram, também, lembro do Dr. Cunha Coelho, que veio apaziguar-me e a cena acabou com o papel da minha intervenção, metade na mão do chefe Batista e outra metade na minha, enquanto eu aguardava a voz de prisão que me havia sido dada. É o último grande episódio da oposição dos Democratas de Braga, aqui realizado no Teatro Circo, em 5 de outubro de 1973. Vamos acabar. Só que, antes de acabar, tenho que fazer a referência. Faz. Havia muitos outros locais onde nós podíamos ir, mas na verdade já se passaram 2 horas, e só quero referir o que se passou na campanha de Humberto Delgado na sua candidatura à presidência da República. A sede da sua candidatura fica na esquina da Avenida da Liberdade, então Gomes da Costa, com a Avenida da Imaculada Conceição. Humberto Delgado tem uma campanha fantástica que mobiliza milhares e milhares de portugueses. No Porto foi extraordinária a maneira como foi recebido. E estava anunciada a vinda de Humberto Delgado a Braga. Mas Humberto Delgado nem chega a passar Famalicão, onde também ninguém esperava uma grande recepção. E não chega a Braga. Mas a população acumulava-se aqui na avenida, nesta avenida, desde aqui do início até à sede da candidatura. E de repente há uma carga da polícia de choque que começa a bater forte e feio em todos os que estavam preparados para a manifestação. Tanto assim que apanha uns desgraçados, uns romeiros que tinham ido a uma peregrinação ao Sameiro e que vinham subir a avenida e que também eles levaram uma forte pancadaria. Felizmente aqui, quer no Teatro Circo, quer ali no nosso café, as portas abriram-se para parte daqueles que podiam entrar se eles se defenderem. E há um episódio muito curioso junto à sede da candidatura de Humberto Delgado, que estava rodeada de polícia. De uma casa ao lado, de repente, cai um vaso de flores na cabeça de um dos polícias que estava a guardar a sede. Também causa grande alvoroço, tenta-se saber o que é que se passava, vão tentar deter quem é que estava na varanda, quem é que tinha deitado o vaso. Tinha sido uma jovem democrata, aliás, jovem democrata, casado com Francisco Vieira Leitão, o filho do irmão de Joaquim Vieira Leitão, que foi um conhecido oposicionista bracarense. Tinha 20 e poucos anos e acabou por provar que, ao debruçar-se na janela para observar o que se passava, casualmente deu um encontrão no vaso e o vaso, infelizmente, caiu na cabeça do senhor guarda. E terminou assim o episódio da campanha de Humberto Delgado, que deixou grandes moças. Por exemplo, no dia seguinte a essa manifestação foram presos quase todos os participantes, os promotores da iniciativa. Foi preso o Vítor Sá, que não pôde concluir a sua licenciatura em junho de 58, como estava previsto, e teve que esperar mais um ano para a terminar. Foi uma das vítimas mais conhecidas, neste caso concreto, não pôde terminar a licenciatura no ano em que estava previsto. E são estas as histórias há muitos locais que mereciam ser visitados, desde a Grundig, onde houve uma grande manifestação, uma grande greve operária, até ao Liceu, de que já falámos, e a Clínica do Raio, do Dr. José Graça, já demolida, mas onde houve as primeiras reuniões
do MUD e da candidatura de Norton de Matos. Enfim, Braga está repleta de locais que nos recordam esta gloriosa, esta corajosa luta dos oposicionistas e dos democratas contra o salazarismo, contra o fascismo, ao fim e ao cabo. Como pivô desta visita, agradeço à Fundação Braga Augusta e sobretudo à arquiteta Fátima Pereira, porque foi a grande dinamizadora e inventora em algumas situações deste roteiro e do seu acompanhamento gráfico, de todas as reuniões que nós tivemos por videoconferência, presenciais e outras com o Vítor, com o Zé Manuel Mendes e ali na sede da Fundação Braga Augusta. Portanto, a Fundação, claro, o nosso reconhecimento. Posso encerrar, Cantinho? Posso encerrar? Faça. O Henrique já disse, de facto, sem a arquiteta Fátima Pereira, que é a diretora-geral da Fundação Braga Augusta, não teria sido possível este roteiro, do modo, penso eu, muito qualificado com que foi presente. Nós temos ainda um número significativo de exemplares para poder distribuir e, enfim, dar a quem estiver interessado. Naturalmente, faz parte. Nós temos e vamos prosseguir com um programa que também está muito emparelhado com os nossos membros curadores relativo às comemorações dos 50 anos de 25 de Abril. Eu queria também agradecer à presença da Sra. Vereadora de Educação da Câmara Municipal de Braga, que nos pôde acompanhar desde o início. Não sei se pretende... Bom, penso também, e na circunstância, muito obrigado. Uma palavra, uma vez mais, também à Organização dos Democratas de Braga, portanto, que desde a primeira hora, nesta interação estreita e próxima com a Fundação, permitiu organizar esta visita guiada e de algum modo também promover as outras iniciativas que temos em curso. Muito obrigado a todos. Vamos continuar com o 25 de Abril, uma palavra que eu não posso deixar de dizer à filha do Dr. Santos Simões de Guimarães, porque de alguma maneira também mostra que, enfim, a maioria dos aqui presentes são ou estão em Braga pelo menos há muitos anos, mas de facto a história dos democratas de Braga, que tem uma lógica de distrito, pelo modo como também se confrontavam com a organização de poder fazer a oposição, é mais lata do que isso. Coimbra hoje esteve aqui muitas vezes presente, também citada, mas sobretudo manter vivas estas memórias, porque para além de nós, que supostamente, eu vejo pelas caras, somos os mais sensibilizados e conscientes relativamente à importância que este roteiro tem, é o papel que cada um de nós deve continuar a prosseguir junto de todos aqueles com quem vivemos e, naturalmente, também, eu não posso deixar de esquecer, porque estes momentos também obrigam institucionalmente a assumir este compromisso. Um obrigado à União de Freguesias de São Lázaro e de São João de Sopo, que também estiveram connosco no apoio a esta iniciativa. E pronto, o que é que me resta dizer é viva o 25 de Abril! A Fundação Braga Augusta, ao associar-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, promove um roteiro da resistência e lugares de poder em Braga no período de 1926 a 1975, contando com o apoio do município de Braga, da União de Freguesias de São Lázaro e São João de Soto e da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga. Pretendemos com este roteiro itinerário fixar uma referência do património histórico da cidade de Braga que permita melhor contextualizar os protagonistas, os espaços e os momentos dramáticos vividos ao longo do nefasto período da ditadura que isolou o país, constituindo, simultaneamente, uma sugestão didática para o despertar de memórias e aprofundar os conhecimentos sobre a nossa história comum.